Estamos aqui mais um podcast aqui no Involves Experience 2022, agora aqui com dois convidados ilustres, né, que aceitaram aqui estar com a gente nesse podcast. Então eu queria aqui apresentar com muita alegria mesmo, porque são pessoas muito especiais que fazem parte de um cliente muito especial que nós temos aqui, né? Mas as empresas, por maiores que sejam, elas são feitas por pessoas, né? E são pessoas incríveis que vão conversar aqui, bater um papo com a gente. Estamos aqui com o Cleiton da Seara e com a Michele da Seara, que tocam a operação do Trade Market da Seara. A Seara é um cliente ATM, outsourcing já há algum tempo, né? Nós estamos ali fazendo um trabalho com a Seara e é muito, assim, muito legal, assim, a gente está muito feliz hoje aqui. A Carla nos atende, é a nossa gerente de contas que atende a Seara também, está aqui com a gente. E é uma alegria muito grande recebê-los aqui no nosso podcast, o ATMcast, tá? Primeiro, queria agradecer vocês por essa disponibilidade aqui durante o Involves Experience 2022 de bater esse papo. E a gente vai bater esse papo aqui hoje, né, com o Cleiton e com a Michele. Então, muito obrigado pelo sim de vocês aqui para esse convite. E a gente vai fazer esse papo aqui, né, falar um pouquinho de Seara, um pouquinho de trade, um pouquinho de como que é os valores aí da Seara, o que vocês estão vivendo lá na Seara nessa época de pós-pandemia, né? Sim. Falar um pouquinho de como foi durante a pandemia também. E vai ser um bate-papo bem legal, tá bom? Sejam bem-vindos aqui ao nosso ATMcast. Obrigada pelo convite. Muito honrada. Aí, né? Vamos começar aqui, né, pela Michele. Né, vamos ser educados com as mulheres. Primeiro a Michele contar um pouquinho da sua história, Michele, de Trade Market. Há quanto tempo você está no trade? Como foi aí a sua trajetória até aqui? Então, mais ou menos uns 20 anos, né? Iniciei como promotora. Legal. Depois fui para supervisão de campo. Passei por merchandising antes, né? Conhece bem de Trade Market, sim, né? bastante. Campo na veia, né? Depois fui para coordenação, com time de campo também, com gestão, merchandising. E depois fui para a parte de operação, né? Parte interna do negócio. Passei sempre, né? Vim da área de tecnologia. Né? Começou com tecnologia. Comecei com tecnologia, fiquei um bom tempo em tecnologia. Sabe, fazendo essa parte lá de trade de tecnologia. Sim. Legal. Bem diferente, né? Hoje estou em alimentos e, assim, é outro mundo, né? Eu falo que não todos os clientes, alguns processos são os mesmos, mas, assim, volume, dinâmica, uma quantidade de categoria, esse caô... A pegada é maior, mais forte. Exato, Mas exatamente. é encantador, né? Deve ser uma coisa bem legal. Muito. Assim. Tanto que eu entrei e falei, cansei da tecnologia, agora é parte de mim. Foi bom que você se identificou mesmo, né? Legal, legal. Exatamente. E aí o Cleiton, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que foi aí até chegar até a Seara. Sim, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Acho que é legal esse espaço, né, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, falar do nosso dia a dia. Acho que isso é importante pra gente deixar isso registrado. Bom, eu também tenho mais ou menos uns 20 anos aí de estrada, né? Passei por empresas aí, estive já na concorrência, então passei por empresas como Parmalat, Batavo, né? Estive lá do outro lado na BRF, passei pela Verde Campo, né? Que é a parte de lácteos da Coca-Cola, também em trade, e agora estou aqui na Seara, né? Para ajudar aqui o time a tocar esse exército de aproximadamente 4 mil pessoas que a gente tem. Talvez um dos maiores exércitos que existe, né? Exatamente. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Falando um pouco, já vou entrar dentro do tema da Seara. Sim. Acho que uma das coisas que me fez olhar para a Seara e de fato tomar a decisão de vir para cá foi exatamente os valores que a empresa apresenta para nós, né? Tem um valor lá dentro que para mim é o principal deles, que é a questão da atitude de dono. E mesmo em outras empresas, quando eu fazia a rota, né, visitava o campo, a gente que é de trade, né, faz muito campo, está sempre na rota, em todos os bate-papos com os promotores, era impressionante como você tem isso dentro da cadeia muito bem implementado, né, a cultura da empresa. Eles vivem, de fato, já uma cultura dessa questão do valor de sentimento de dono. Principalmente essa questão do sentimento e da atitude de dono, né? Então, você chega no ponto de venda, vai conversar com o promotor, fala ali a respeito do espaço, e é unânime, assim, nas 4 mil pessoas que a gente tem, você sempre vai ouvir dentro do discurso deles, eles falando, não, a loja é como se fosse a minha casa, eu tomo conta da minha loja como se fosse a minha casa. Isso é alguém muito vai legal. chegar aqui e mexer no meu espaço, é como se estivesse entrando dentro da minha casa, então tem que pedir licença, eu autorizo ou não.
Como se fosse um dono, né, querendo o bem do negócio. Exato. Né? O melhor que o negócio pode oferecer. Exato. E quando eu estava de fora, eu questionava muito isso, né, para dentro das companhias que eu estava, falando, olha, né, os promotores da Seara são promotores que têm uma identidade, né, uma força grande no PDV, de encarar aquele espaço como se fosse de fato dele, como se fosse a casa dele. Você via de fora isso. Exato. Cara, será que isso? Por que isso? E aí foi onde você se identificou, falou assim, vou... Exato. A hora que a gente chega aqui dentro, que você entende que o principal valor da companhia é a atitude de dono, você começa a fazer o ponto de ligação que você fala, poxa, que legal, cara, né? Que legal que a empresa consegue transmitir esse valor e consegue fazer esse valor colocar em prática. Porque é muito comum as empresas colocar na parede, às vezes, seus valores, mas não chega lá na ponta, né? O pessoal na ponta não sabe nem que existe. E vocês, assim, a Seara já consegue fazer isso. E olha que legal, né? Você, isso que foi colocado aqui, né? O Cleiton colocou uma coisa que você escolheu a Seara porque você se identificou com os valores da Seara. Isso é o que está acontecendo hoje com muitos profissionais. Não é mais um emprego. Peraí, eu vou trabalhar naquela empresa. É uma boa empresa, é uma grande empresa, mas peraí, quais são os valores dessa empresa? Bate com os meus? Exatamente. Aí isso eu acho muito legal, porque assim, você está realmente indo para algo que você tem motivação para fazer, porque vai além do salário, né? Vai além daquilo que você está ali para... Não é só pelo salário, eu estou aqui porque a empresa tem valores que são iguais aos meus e, cara, aí não é trabalho, né? Quase que começa a virar uma diversão, assim, né? Exato. E aí, eu acho que, assim, uma dos principais movimentos, né, que a gente tenta entender, principalmente na área de merchandising, e era muito do questionamento, né, que eu sempre fazia com a Michelle, com o time, é como é que a Seara consegue fazer isso? Aí a gente vai para um caminho já dos canais de comunicação, né? Porque, de certa forma, você ter o valor, como você falou, simplesmente estampado numa parede, ou num site, ou em algum lugar, talvez não faça tanta diferença se você, de fato, não comunica isso para o time. Exatamente. Então, permite que o time viva, né? Exato. Então, você tem que comunicar e ainda dar o ambiente para o cara viver mesmo aquilo. Exato. Mas comunicar é importantíssimo. Isso, e aí, principalmente pelo tamanho da equipe, né, 4.000 pessoas no campo, né, se a gente for contar entre promotores, supervisores e os coordenadores, você precisa de fato ter uma comunicação efetiva para que isso aconteça. Sim. Porque senão no meio do caminho ela se perde, ainda mais o promotor, que é a linha final, né, da comunicação. É a ponta mesmo. É a ponta, é onde você faz o produto chegar na gôndola. E foi aí que, dentro da Seara, né, junto com o time, a gente, né, começa a entender quais canais de comunicação a gente tem hoje, aonde a gente tem oportunidade, o que a gente pode, né, trazer de novidade e tentar entender no mercado o que os parceiros podem nos oferecer. Né? Acho que dentro dessa história começa a entrar também um pouquinho, um pouquinho da parceria que a gente tem. Porque a pandemia ensinou muita coisa para nós. Sim. Né? Principalmente essa questão, acho que no Brasil como um todo, né? Qualquer informação que você tem que passar, você tem que reunir todo mundo. Então, poucas reuniões até então eram feitas, né, por conferências, notas, tal. Exato. Principalmente com o pessoal mais operacional. Exato. E aí chega a pandemia e você não tem mais essa possibilidade. Então, de diretoria e gerência para cima, a gente faz essas reuniões online, mas ir para baixo, como é que se faz? Exatamente. Teve o desafio, né? Foi. Porque no time a gente também tem desde pessoas muito novas até pessoas mais velhas, né? velha, que não tem tanta facilidade com a tecnologia. Tem essa habilidade e gera um medo por não conhecer. Então, tem uma dificuldade, por mais que tenha os equipamentos ali disponíveis. Então, para a gente foi um desafio comunicar, né? E fazer pessoal, reunião, utilizar a tecnologia, né, a favor deles. Então foi bem desafiador, né? Um desafio, né? Fazer girar a comunicação. Como que foi aí? Deu certo? Como que a coisa rolou? Com a ajuda da tecnologia, a gente, né, tem os nossos aparelhos com vocês, né? Sim. E a gente coloca ali uma comunicação, né, ilimitada de dados. E logicamente que existe um controle a mais ali na nossa comunicação para criar um filtro de conteúdo, né? E aí a gente vê que faz com que a nossa conexão
ela seja um pouco diferente da operadora, mas ainda assim funciona, né? Muito. Eu acho que, inclusive... É um diferencial nosso chip limitado, né? Para isso, né? Porque se fosse uma outra época com chips que tem limitação de velocidade, usando o vídeo como vocês usam ali o online, né? Aí acaba complicando um pouco a operação. Com certeza. Exato. E investimento muito maior, sim. E com o celular na mão, hoje você tem o promotor recebendo mensagens instantâneas, né? Então a gente consegue aí com os parceiros que a gente tem configurar, né, toda a nossa comunicação para que a hora que você precisa falar com o promotor naquele momento, de imediato ele já recebe no celular dele uma mensagem, ele recebe uma foto, ele recebe um vídeo, enfim. Direcionamento, né? Direcionamento. Para vocês, inclusive, a gente precisa de algo muito rápido, instantâneo. Pessoal, a gente precisa dessa comunicação, sabe, pra gente. É legal, E aí fica ali disponível para A gente tem uma função, né? Para quem está nos assistindo ainda não conhece um pouco da ATM, mas a ATM ela tem o aparelho ele é configurado e customizado para o cliente. Então a Seara tem lá o ambiente que ela define quais os aplicativos que ela quer, inclusive com o fundo de tela que é importante para ela. Então isso que foi colocado aqui, a Seara às vezes nos pede, eu preciso desse fundo de tela para comunicar essa questão, essa promoção, esse valor, né? Essa questão que tem que ser comunicada hoje, porque veio e é importante que seja disseminado na equipe. E aí como é que você comunica para 4 mil pessoas uma informação tão rápido? Aí a gente faz lá o fundo de tela do celular, troca o fundo, né, durante o dia, e aí aparece o novo fundo com a comunicação. Exatamente. E aí o celular da ATM acaba sendo usado para ajudar nesse processo. É isso. Isso ajuda também, né, no controle, porque essa questão da tecnologia, ela veio para facilitar, mas ela também é um ponto de alerta. Sim. Então, o WhatsApp, né, é uma ferramenta hoje, acho que, né, o ser humano, acho que hoje não consegue viver sem um canal de comunicação como o WhatsApp, Telegram, essas coisas. Mas tem um risco, Sim. né, que é o risco das informações que chegam para o nosso promotor no mesmo momento chegar para a nossa concorrência. É muito rápido. Então, dentro dos canais de comunicação, a gente avalia muito isso dentro do plano que a gente traça de comunicação. Que vai ser colocado ali. Exato. Então, o que eu posso trabalhar numa ferramenta, né, como essa Mais ferramenta? pública. Exato, onde de fato você sabe que você vai mandar para o seu promotor instantaneamente, a concorrência já vai ficar sabendo, ou coisas que não, que ele precisa guardar para ele, seja uma campanha, seja alguma coisa direcionada, que aí a gente toma um pouco mais de cuidado para que não caia na mão da concorrência. Aí é que entra essa parceria, a nossa tecnologia. E aí, junto com vocês, junto com a Involves, a gente consegue ali traçar ali metas que a gente tem de comunicação para que isso chegue de uma forma efetiva para o cliente. Segura, né? Segura, é isso aí. Acho que um dos pontos também é que a gente consegue colocar algumas travas, né? Não baixar qualquer aplicativo que acaba, querendo ou não, ocupando a memória e, enfim, a gente tem algumas atualizações, outros parceiros que a gente tem aplicativo de pesquisa, enfim, a gente consegue colocar essa trava e se precisar liberar também, a gente, enfim, é muito rápido, a gente consegue fazer essa liberação e controlar, né, digamos assim. Essa questão do nosso aparelho ter esses bloqueios é exatamente para essa produtividade. E a gente acredita muito que a produtividade acaba aumentando, né? E é isso que acontece na prática. A gente está evitando que ele utilize o celular para outros fins e a bateria, às vezes, não dura. Por quê? Isso acontece muito com o pessoal que a gente, quando vai explicar, né? Como que é o sistema de vocês? A gente fala, olha, o nosso sistema realmente, o aparelho é para uso corporativo e com isso a bateria vai durar. Aí o pessoal fala, mas como assim? A bateria nunca dura. Então, é que a gente tem que fazer realmente os bloqueios, porque a bateria do nosso celular ela já é adequada para o uso corporativo, né? É uma bateria de 5.000 mAh, robusta. Nosso aparelho é mais robusto, mas não adianta você ter um aparelho robusto, né? Uma bateria robusta e deixar tudo liberado, que também pode ser que não tenha bateria. Com certeza. Isso eu vejo que na Seara, assim, resolveu esse problema, né? Porque antes, se a gente entrar, tinha muita questão de o pessoal ficar sem bateria, tudo aberto, né? Ficava muito sem bateria, e aí é uma desculpa também, né? O cara fica sem bateria ali, na verdade ele já não está mais monitorado e ele não consegue, ele já pode, né, dar umas escapadas. Né? Inclusive de escolas anteriores, né, onde eu venho, tinha muito disso. A gente tinha um indicador que era dentro dos motivos, né, de não utilização. Um dos principais era a bateria. Aí com a ATM a gente não tem mais esse problema. Exato. Aí esse problema o cara não tem mais como rato. Já elimina uma linha, né? Elimina o problema. A gente
passa a não usar o bom senso e sim, realmente a gente foca a energia ali no que precisa, né? Olha, não tem que ficar, como se diz, reforçando para a pessoa a responsabilidade, que aquilo é um equipamento de trabalho, enfim. Então a gente já mata isso aí sem, é só uma explicação e acabou. E uma coisa legal que eu vejo assim, que a gente, cada cliente nos ensina muita coisa. A Seara nos ensina muita coisa também, porque a gente acaba customizando muita coisa para a Seara. Sim. E é muito comum no mercado, principalmente nesse ramo de customização, de desenvolvimento de novas funcionalidades, o pessoal cobrar, né? E eu acabo falando assim, não, a gente não vai cobrar da Seara, por quê? É uma coisa que vai ajudar a Seara e vai ajudar a gente a aprimorar o nosso negócio. Então a gente faz muita customização para a Seara e acaba ajudando nossos outros clientes também. Não que a gente vai trazer, logicamente, regras de negócio, isso a gente não faz. Mas aquilo que é outsourcing e logística, que a gente pode melhorar para a Seara, a gente melhora também para a nossa base, né? E eu queria agradecer porque vocês nos ajudam muito a contribuir com a nossa melhoria contínua, né? Vocês exigem bastante, Sim. mas a exigência de vocês nos ajudam a sermos, né, melhores. Né? Cresce. E desenvolver um produto cada vez melhor. Então, e a Seara... Então, assim, nos cobrem, pode pedir mesmo a melhoria, porque essa melhoria que você nos pede é uma coisa assim, combinada. É assim mesmo. Cobra lá, a Carla está no nosso dia a dia, ela sabe o que é a Seara. Porque a Seara ela tem uma complexidade, né, com a equipe de merchandising, com a operação de merchandising muito grande. Acho que, diferente também das escolas anteriores por onde eu passei, aqui na Seara a gente tem BUs, né, unidades de negócio. E na Seara, a Seara é uma empresa que não acredita em sinergia, ela acredita em foco. Isso já entrega para o negócio uma complexidade. O que eu quero dizer com isso? Que talvez o merchandising seja uma das únicas áreas dentro da companhia que atende 3 BUs de negócios diferentes, 3 unidades de negócio diferentes. A mesma equipe. Acaba entregando, tem que entregar para 3 BUs. Exato. Então você tem uma complexidade em cada um dos negócios. Então você tem lá, né? A gente hoje atende Seara, alimentos preparados, né? Que é, enfim, hambúrguer, salsicha, bacon. A gente atende toda a parte de in natura, que é tudo que é corte de frango, de suínos e pescados, e a gente atende um outro negócio que é Seara Margarinas. Então, são 3 segmentos alimentícios, mas totalmente diferentes. Então, isso entrega, como eu falei, né? Isso entrega para a nossa área uma complexidade muito grande. Sim. Né? Porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar numa equipe totalmente neutra e imparcial. E que preste um serviço. Exatamente, que preste um serviço para negócios distintos. Sim. Então, por isso que nossos parceiros, exatamente, a gente estressa muito os nossos parceiros. São 3 níveis de negócio. Então, são 3 negócios exigindo o mesmo. São 3 trades, 3 comerciais. Ou seja, a pressão é tripla. E aí vem a pressão para o nosso lado triplo. E o mais interessante o mais interessante é que a gente tem outras empresas dentro do grupo JBS, né? E aí eles chegam na gente lá, batem na porta. Olha, a gente sabe que vocês estão trabalhando, fazendo assim com a TM, com outros parceiros. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia para a gente entender como vocês fazem, para a gente tentar implementar. A gente está absorvendo, né, alguns projetos que acabam vindo para a Seara ali. Legal. E esse projeto ele é novo, né, dentro da Seara. Novo assim, ele tem pouco mais de 1 ano e meio, acho que vai fazer 1 ano e meio mais ou menos. A nossa área de merchandising, ela respondia antes para a área comercial. E aí decidiu-se, né, 1 ano e meio atrás, esse modelo que eu acabei de contar para vocês. Não vamos ter uma estrutura imparcial que atenda 3 negócios, mas que seja uma estrutura imparcial. Então, como eu falei, né, isso entrega uma complexidade muito grande. Por outro lado, isso que a Michelle citou, é legal que a gente vê também o fruto do trabalho acontecendo para dentro da empresa, quando outros negócios, além desses, nos procuram para entender o que vocês estão fazendo, quem são os parceiros que estão ajudando vocês. Olha, a gente tem muita dificuldade nisso, então a gente recebe sempre o pessoal de Friboi, a gente sempre conversa com o pessoal de Marba, a gente sempre fala com o pessoal de Flora, que são negócios totalmente diferentes, que têm suas equipes, mas que acabam vendo na gente uma referência, né? Conseguindo gerir essa equipe de uma forma mais
né, efetiva e assim, não tranquila, porque a correria Tranquilo, tem algo pelo menos rodando bem, né, e rodando na velocidade que o mercado exige. Exato. Isso é bem legal. É isso. E aí eu pego até um gancho também, né, para falar o seguinte. Acho que até o Fábio falou um pouco disso na palestra dele ontem, né, sobre empoderamento do trade marketing. O trade marketing sempre é visto como uma área meio, né? Então, se deu tudo certo, parabéns para vendas, né? Parabéns para o marketing, né? Criou o produto, né? Mas o promotor nem Se deu alguma coisa errado, é o promotor. vamos ver por que o trade marketing falhou, deixou de salvar. É o promotor que não colocou, é a comunicação que não chegou, é o plano dentro do cliente que não funcionou. Então, o trade é uma área meio, a gente sempre brinca lá, né? Para a gente receber os parabéns, a gente nem conta com isso, porque dificilmente acontece. Mas o Fábio trouxe pontos assim muito importantes e relevantes na fala dele, que é uma coisa que eu acredito muito, que é esse empoderamento do trade. Assim, né? E dentro do empoderamento do trade, a gente tem que colocar o resultado. Porque quando a gente olha para a área de vendas e para a área de marketing, a gente enxerga, né, toda essa relevância que eles têm, até os tamanhos das equipes, né? Nem se compara. Com certeza. Tem trade marketing que às vezes fica embaixo de marketing, às vezes fica embaixo de vendas. Então, dificilmente você tem uma estrutura que nem a nossa. Esse empoderamento do trade marketing ele vem a partir do momento que a gente começa a gerar resultado, que a gente começa a tangibilizar o resultado. Por isso que é importante essa parceria que a gente tem, porque toda vez que a gente solicita alguma coisa, significa que a gente quer com aquilo mostrar um resultado. Sim. Então, acho que até no tipo de abordagem, né, hoje dos fornecedores que vem falar com a gente, acho que o que o Fábio colocou ontem serve como um sinal de alerta para o mercado inteiro. Para quem fornece também. Exato. Você vai falar com trade marketing, cara, não queira apresentar um projeto que daqui... Acho que é um pouco do que você falou. Cara, tem que ir, tem que colocar um piloto, tem que colocar para rodar, tem que entender a complexidade do negócio. Cada cliente é um negócio. Exato, para você mostrar o resultado. Então, acho que tem uma coisa que eu acho que está mudando agora, né, nesse caminho de trade marketing, que é o trade marketing assumindo muito essa questão do resultado, e a gente vendo também os parceiros e os fornecedores também já entendendo isso. Se eu tiver que falar com trade, seja merchandising, seja categoria, seja canal, eu tenho que falar de resultado. E eu tô lembrando aqui, né, Cleiton, uma coisa muito interessante, que quando a gente se conheceu, você assumiu a área, me marcou, você até me corrija, mas você falou assim, então a ATM, esse modelo de outsourcing, eu nos outros lugares que eu passei, eu nunca vi isso. E eu senti naquela nossa conversa uma certa assim, será que isso funciona? Será que é certo, né? E aí eu falei assim, não, então vamos trabalhar, você vai ver que a gente entrega algo que vai te ajudar. E agora, passou o quê? Um ano, vamos falar da nossa primeira conversa lá atrás, né? A gente se encontrou aqui no Involves Experience. O que você me fala um ano depois? Porque a gente não combina nada aqui. E é legal a gente ver isso. E pode falar mesmo assim, é aquilo que você esperava? A pergunta do milhão agora. Essa é a pergunta aqui, né? É legal, porque foi isso que aconteceu. Né? No primeiro momento, ele veio do trade marketing de muito tempo, mas não tinha... Era isso mesmo, né? E nunca tinha vivido uma gestão de telefonia terceirizada. Exato. Era sempre cooperador e tal. Exatamente. E aí, um ano depois, E aí tinha até a questão do recurso, né? Porque toda vez que a gente faz isso, eu acho que muito da minha fala era muito preocupada com isso, né? Da onde eu venho, né? Das escolas anteriores, a gente tinha recursos dedicados para isso dentro de casa, aonde fazia com que a gente tivesse a impressão de que a gestão estava muito mais na nossa mão. Eu acho que isso é uma discussão diária que a gente tem lá, não só na frente de telefonia, né? Enfim, mas acho que em todas as frentes. Né? Sim. O quanto isso está dentro de casa, o quanto a gente pode, de fato, ter a certeza e a tranquilidade que as coisas estão funcionando do jeito que a gente espera, do jeito que a gente desenha, do jeito que a gente planeja, né? E para mim foi uma grata surpresa, né? A gente conversa muito lá. A maneira que vocês trabalham, a gente tem outros fornecedores que também fizeram o mesmo questionamento. Sem falar, gente, não foi mesmo. No sentido de, cara, vocês vão ter que ralar para me provar que isso aqui funciona. Até porque
Foi bem assim, viu, gente? Foi na lata. E quando eu fui contratado lá dentro, uma das coisas que me falaram, acho que um pouco disso que eu falei anteriormente, chega da área de merchandising, principalmente a área de merchandising, ser vista como uma área operacional, né? A gente tem toda uma operação, mas a gente é uma área de muita inteligência. Muita. O que está na nossa mão é o final do processo, né? É como a gente coloca o... E não menos importante. Exato. Pelo contrário. Não adianta criar o produto, não adianta produzir, fazer Exato. tal, embalagem bonita, Se se tiver com inteligência, final, não vai. Exato. Então, assim, muito do meu questionamento era porque o meu principal desafio era esse. Era trazer uma relevância para a área dentro da companhia, e a gente continua com esse desafio de fazer a área ficar grande para dentro da companhia do jeito que ela Não é. só como número de pessoas, mas como Exatamente. importância. Isso. Então, voltando ao seu questionamento, de fato, a minha maior preocupação, né, como eu falei, não só para vocês, mas com outros fornecedores, era ter a certeza de que, de fato, a gestão estava nas nossas mãos e que não tinha nada perdido, né? A gente fez muitos trabalhos, né? A gente startou muitas frentes para a gente conseguir dar uma estreitada nisso. Sim. E eu acho que esse momento a gente atravessou. Então, a resposta hoje é: tenho certeza, né, da competência de vocês, né? A gente fala bastante a respeito disso. Todos os dias. Todos os dias. O que eu acredito que a gente esteja vivendo nesse momento agora é o próximo passo, né? Então, o próximo passo, e aí não é só um próximo passo com vocês, mas eu acho que é com a maioria dos nossos fornecedores, Internamente, né? internamente, exato. Que é a gente Até com os montar, internos, né? exato, que é a gente montar o nosso gestão à vista. É que a gente tenha todas as frentes, com todos os fornecedores, inclusive as nossas frentes, tudo isso mapeado, como a gente já tem, mas o desafio agora é como a gente mostra isso para dentro da companhia. Eu percebi isso pelo dashboard que eles pediram, né, os últimos. Sim, né? Ficou bem gestão à vista, né? Então a gente entregou um dashboard para vocês que mostra a operação em tempo real, com o número de aparelhos que estão em manutenção, A ideia- regional, né? O que tem de aparelho em uso e tudo ali acontecendo de forma real, o número de chamados. chamado sempre. E assim, e já está rodando, né? A logística, os tempos, SLA. os SLAs. E a gente entregou já um primeiro dashboard, né? Que pode ser aprimorado, mas acho que por isso que isso explica, né? É bom a gente bater esse papo, porque vem muita coisa de o porquê que vocês nos pedem, né? Que é o momento que vocês estão vivendo agora. Exatamente. E a ideia, a gente vai entrar em reforma ali, a nossa base, e a gente colocar painéis, né? Não só de ATM, né? Mostrando ali telefonia como resultado. E o telefone de vocês não é só para a gente ligar para o promotor, né? A gente tem parceiros que geram dados para a gente e precisa do telefone em perfeito estado, funcionando. Então, assim, o aparelho de vocês é fundamental. O promotor tem que estar com ele ali funcionando, bonitinho, sem manutenção, porque gera um número, né? Sim. Gera um resultado de uma remuneração variável para ele e gera dados para dentro da companhia, para tomada de decisão, né? Então, a nossa área também, juntamente com a área de BI, que se formou, acho que de um ano para cá, né, que a gente está conseguindo fazer uma junção de vários fornecedores, de vários dados, para a gente conseguir alavancar aí uma junção de dados, enfim, para a gente conseguir movimentar os negócios. E aí você solicita para os fornecedores, cada um vai fazendo ali as suas melhorias de acordo com o que vocês precisam enxergar e mostrar. E o gestão à vista pode ser a própria TV ali, Exato. com as telas dos fornecedores, eles estão entregando. A ideia é Porque o essa. negócio de vocês não é cuidar dessa parte, né, mais operacional, como você disse. Você tem que estar focado na inteligência do seu negócio. Exato. E essa questão do valor que você comentou lá no começo, de ter essa visão de dono, eu me lembro que eu li isso lá, né, que eu gosto muito de ir nas empresas e ler os valores e os propósitos. E aí eu li essa atitude de dono, de valor. E você veio e trouxe isso. E aí a gestão à vista ajuda muito nisso também, né? De você conseguir ver como dono mesmo. Porque o dono ele quer ver tudo à vista ali, o que está acontecendo, se está tudo acontecendo de acordo com o que a empresa espera, né? Isso é bem legal, muito legal mesmo. Exato. A gente então vive esse momento agora para entregar para a companhia essa questão do resultado, né? Então, Conte com a gente aí para a gente aprimorar esse dashboard. Agora sabendo que é o momento que vocês estão vivendo, mas, né? Agora eu queria contar um pouquinho da história, como nasceu a ATM para você, né? Que você falou aí. O Manuel,
ele trabalhou numa grande empresa De telefonia, né? de telefone antes de cerveja. Ah, foi a Ambev. Ele trabalhou em campo, ele era supervisor, tirava peditinho ali. Eu fui vendedor de Ambev, vendedor, supervisor, gerente. Comecei também, assim, fiquei 15 anos no mercado atendendo vendas, né? Sempre comercial. E um determinado momento da minha carreira eu dei uma pivotada. A gente há pouco fazia um outro podcast aqui de uma profissional que deu uma pivotada na carreira. Então eu pivotei, né? Vamos falar da área de bebidas para a área de tecnologia, foi quando eu entrei na Vivo. E aí eu fiquei 15 anos então com bebidas, né? E depois, que foi uma grande escola para mim, a parte logística é muito apaixonante também, eu gostava muito da logística que a gente aprendeu ali. E aí eu falei assim, agora eu quero ir para uma área que eu também me identifico muito, que é tecnologia. Consegui me realocar e fui para ser comercial de telecom, no caso, né? Foi na Vivo. E construí uma carreira também muito legal na Vivo. Só que assim, com toda a experiência de logística que eu criei ali na Ambev, mais a parte de telecom na Vivo, eu falei assim, agora eu quero empreender, porque eu tinha um sonho de empreender. Então eu falei, eu vou empreender, mas eu quero no mínimo trabalhar aí no mercado e ser aquele profissional para depois só empreender, né? Primeiro eu quis fazer esse caminho. Hoje a juventude pensa assim, quer empreender, mas não quer trabalhar de funcionário, não quer pagar o pedágio, não quer fazer aquela parte ali. E aí eu tomei essa decisão de trabalhar, né, no mercado e depois empreender. E aí quando eu empreendi, foi assim, eu estava com a Telecom ali, né, trabalhando na Vivo, e eu vi o quanto que as operadoras judiavam dos clientes no sentido de não dar para o cliente aquele nível de atendimento que o cliente precisava, principalmente os grandes clientes. E eu fui key account na Vivo, eu fui um key account que atendia grandes empresas. E, cara, empresas com faturamento enorme, e aí pedi um aparelho e demorava 30 dias para entregar. E assim, eu falava, cara, não é possível, isso... A empresa, né, precisa de mais agilidade. Nossa, e eu, como funcionário, ele não conseguia. Né? Aqui a gente dependia de uma logística, de um back-office que era bem, né, moroso. E eu falei, quer saber, eu vou criar uma empresa para resolver essa dor de todos os grandes clientes que tem com as operadoras, de não conseguir ser atendido na velocidade que precisa, de não entregar um suporte adequado, mais humanizado, mais específico. Então, eu acabei criando a TM 15 anos atrás para resolver essa dor de empresas e de grandes empresas. Né? E aí a gente vê hoje que era algo que realmente fazia sentido, porque assim como vocês, a Seara é uma grande empresa, que é hoje nossa cliente, a gente resolve dores de vocês, resolve do pequeno também, do médio e do grande, mas, aproveitando o gancho que a Carla trouxe, a TM foi criada. Na hora que eu criei a TM há 15 anos atrás, eu queria resolver essa dor de empresas que tinham muito problema com a operadora. Eu falei, cara, dá para resolver isso, só não tem que ser uma empresa que só faça isso. E acho que criamos a empresa aqui. Eu acho que o fato dele já ter sido do campo, né, de trabalhar na área de bebida, de varejo, acabou ajudando bastante, né? Porque hoje o que a gente mais escuta, a dificuldade das empresas que não têm outsourcing é reposição de aparelho, seja roubado, ou seja quebrado, ou seja perdido, né? Eu já estive ali do outro lado, eu sei o quanto que o aparelho faz falta ali na ponta. Sim. Então, eu acho que isso daí acabou só ajudando a gente conseguir atender muito bem este mercado, né? Sim. Eu acho que desde que eu tô com vocês, a gente teve poucos problemas de logística, né? Olha, enviei o aparelho, a gente até mediu, né? O SLA, vamos medir o SLA. Para ver se está batendo para ver se é isso mesmo, enfim. Foi um caso ou outro que a gente sabe que também regionalmente existem as áreas que a gente tem. Entrega ao outro que vai estourar o SLA. Exatamente, mas é mínimo, é super pontual, mas assim... Estou pensando, né? É muito rápido. Se você parar para pensar, assim, a logística ali... E veio disso, né? Dessa minha época de logística, que eu também gostei muito de trabalhar com logística. E aí também gostei muito de trabalhar com telecom. Eu digo assim, que eu me realizei 3 vezes. Com logística, com telecom. Entendi. E hoje com a ATM. É uma realização aí, vem falando um pouquinho de propósito, né? Quando eu idealizei a ATM, a minha motivação, a minha intenção não era ganhar dinheiro. Era ajudar empresas e pessoas a resolver essa dor com a operadora.
Então, acho que quando a coisa nasce com um propósito, e não com simplesmente o lado financeiro, Naturalmente. as coisas realmente acontecem, né? De maneira que elas prosperem. Porque a motivação era boa, né? Não era Sim, o dinheiro, sim, era ajudar Trazer uma solução. uma solução para o mercado. E tá aí o resultado, né? A gente com 15 anos, muito no Seara do nosso lado, com outras grandes empresas. Somos, assim, uma empresa que trata todos os clientes igual, né? Pode ser uma Seara, pode ser um cliente de 10 aparelhos, a gente dá a mesma atenção. E a gente está aí, né? Tentando sempre melhorar. E uma coisa que eu vou dar um spoiler para vocês, que vocês viram aqui no stand, é que os próximos aparelhos, o próximo lote, ele vai vir com uma capa super robusta, que vocês conheceram, inclusive podem levar algumas capas hoje lá para a operação. Foi uma capa desenvolvida para resolver uma questão que a Seara tem e todo mundo tem. Problema. Ainda assim que o aparelho seja mais resistente, o aparelho quebra. O promotor, às vezes, realmente pode quebrar um aparelho ali, deixar cair no chão, quebrar uma tela. E aí, pensando nisso, porque a gente não quer ganhar dinheiro com manutenção, a gente quer oferecer um aparelho robusto, mas que pode ser melhorado na questão da capa. Então, a gente está lançando aqui no evento essa capa super robusta, e essa capa vai diminuir muito a manutenção que a Seara tem com quebra de telas, que é hoje, a gente sabe que é o maior, não é? A maior dor hoje é o custo de manutenção, que a gente também está resolvendo com essa capa, né? E que vai, eu acredito que reduzir aí, pelos testes que nós fizemos com outros clientes que adotaram a capa já, para a gente validar realmente se é uma capa que funciona e que faz sentido, a gente teve mais de 80% de redução de quebra de tela, né, Karina? Então a capa é essa aqui, ó, em primeira mão. Ela foi feita numa impressora 3D, mas ela vai ser injetada no próximo lote que a gente trouxer. E essa capa vai fazer toda a diferença para a Seara, porque vai diminuir muito o índice de quebra de tela de vocês, né? Eu acho que até para aqueles que caem no asfalto, assim, com o carro passa em cima, eu acho que isso daí não vai quebrar. Ó, lembra do que eu falei. Vocês podem levar, inclusive, hoje lá para a operação de vocês. Não, podem legal. falar a quantidade que vocês querem. Tem quantas aí para eles levarem? 200? Já vai ajudar. 200 também. Ah, não, eu acho que tem mais de 10 ali. Vamos deixar umas 10 capas com eles, pelo menos. Lembra do que eu falei? Do piloto é importantíssimo, por mais que você já tenha feito com outros clientes, vamos fazer um é piloto importante colocar uma operação da Seara, porque é uma operação realmente que valida muito bem essa nova tecnologia de capa que a gente está trazendo. E é uma capa que vai realmente agregar valor para vocês lá. E hoje vocês já saem daqui com algumas para esse piloto, vocês coloquem lá. Escolha lá, Michele, aquele pessoal que então, a gente vai fazer um levantamento pelo Dash, né? Dores de tela. E aí os ali por quebra de tela, a gente já vai dar a capa para eles testarem e fazer o piloto. Já vai vir com essa capa também, então, né? Vai ser bem legal. E o ano que vem a gente está lançando um novo modelo de aparelho, vai ser 5G já. E provavelmente, assim, nos próximos contratos aí, se a gente renovar, se Deus quiser, vamos renovar mais vezes, já vai ser com o aparelho já mais atual, com 5G, com uma câmera já mais atual e já com esse nível de capa também, que é um novo padrão. A gente está subindo a régua, né? A gente já tinha uma capa ali de couro que já era uma capa que protegia mais, mas a gente viu que o couro ele se desgasta muito rápido. E a gente vai entrar nessa nova fase agora desse nível de capa com extrema robustez. Não, muito legal. Isso entrega pra gente, né? Se a gente reduz... Porque, custo, né? Além do custo, que é o que a gente olha, né? Que vocês até citaram, tem outras coisas no processo que impactam muito. E não é só... Quebrou, a gente arruma, tudo bem, a gente tem isso no contrato, mas tem é o dados, tempo, né? Exato, porque ó, um promotor sem um aparelho na rua significa que ele não tem o contato da companhia, quer dizer, ele pode ter o contato dele pessoal, mas significa que ele não tem o nosso programa de execução. Se ele não tem nosso programa de execução, a gente não tem a leitura da loja. Se eu não tenho a leitura da loja, eu influencio em todo o plano que eu tenho da rede. Se eu não tenho isso, eu influencio até na carta de meta da minha diretoria que está ligada ao nosso programa de execução. Né? Você viu como vai longe, né? A falta de um aparelho que caiu e quebrou a tela. Lógico, a gente tem um serviço lá para a Seara de troca na frente, a logística é rápida, né? Uma média aí de 4 dias, 5 dias para entregar um aparelho.
tirando os pontos mais distantes do Brasil, mas assim, São Paulo um dia, mas assim, mesmo assim, um dia faz falta, né? Faz muito. E isso aqui a gente quer que esse um dia nem aconteça, né? Porque vai proteger muito mais a tela do aparelho. Então, você vê que isso aqui é combinado, a gente está em primeira mão aqui, ó, ao vivo, colocando aqui na mão da Seara a mais nova capa de super resistência que a gente desenvolveu, mas vai contribuir muito com a operação de vocês. Mas a TM é isso, gente. A TM a gente está sempre trazendo inovação. Isso aqui é uma inovação e a gente sabe que o mercado ninguém está fazendo isso, então a gente vai mais uma vez sair na frente, mais uma vez ser referência e contem com a gente para inovar sempre. Tá muito legal. Do nosso lado também, contem com a gente. A gente sabe, a gente tem essa consciência de que a Seara exige muito dos nossos fornecedores, mas eu acho que esse bate-papo também foi muito bom para vocês entenderem também um pouquinho do nosso movimento como área, né, de fazer a área sair dessa parte operacional e virar uma área de fato estratégica e fazer para que dentro da companhia ela seja muito maior do que ela é hoje e seja uma referência lá dentro. Então, acho que foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Espero poder contar com vocês e contem com a gente. Quero agradecer. Eu sei que a gente demanda muito, existe muito. Mas a gente gosta. Tudo para honra. Bem maior, A gente tem muito carinho com vocês, a gente gosta muito de servir vocês. E está dentro dos nossos valores, né? A autenticidade, somos muito autênticos, né? Eu estava até aqui pegando, né? Que a gente também tem muitos valores, né? Então, acho que a atitude de dono é o que mais está presente no time. A gente tem a determinação. Por isso que vocês cobram disciplina, tanto. Vocês disponibilidade, sim. Isso é legal, porque nos ajuda a melhorar também. Sim, então a gente segue... Acho que já vem, né, do automático. Porque gerir time de campo, você não está ali acompanhando diariamente. Ele tem que ter disciplina, tem que ter atitude de dono para a gente conseguir ter resultado. Uma coisa muito legal que eu vejo de vocês, assim, cobram muito, mas sempre muito respeito, Sim. Né, muita confiança, que faz parte dos nossos valores, respeito, confiança, autenticidade, né, que são os nossos, e inovação. E eu vejo vocês também com essa atitude de dono e inovação, né, a Seara tem uma pegada de inovação legal também. Isso a gente se ajusta ao mercado, né, acho que hoje o mercado... foi até um dos pontos que foi dito nas palestras, que é a tecnologia, né? Para mim, a tecnologia ela está aliada à entrega mais rápida, a você conseguir medir o seu negócio para você fazer um bom planejamento e entregar um resultado, né? Que a empresa espera aí a cada ano. Muito obrigado. Muito obrigada. De vocês. Obrigada, sei que o tempo de vocês é precioso, vocês estão no evento, vão liberar aqui os nossos amigos para as plenárias que estão acontecendo, mas foi muito rica a nossa conversa, foi incrível, realmente obrigado pela confiança e contem com a ATM sempre para a gente evoluir juntos e crescer cada vez mais, tá bom? Contem com a gente também. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado, viu? Muito obrigada pela parceria, gente. Obrigado.